Santo Deus, amado Pai, obrigada por esse dia que o Senhor já nos deu, por despertar com vida e com saúde, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para falar um pouco mais sobre Ti, sobre Tua palavra. Venha abençoar esse momento, que o Senhor nos abençoe nessa live. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, que alegria. Isso Então, mesmo. já falou, hoje é o capítulo 45, né? Do livro Uns Ungidos. E, pessoal, esse é um livro maravilhoso. Toda essa série, né, é muito bacana, realmente. Eu já li, eu tô no quarto, tô no Ato dos Apóstolos, que não se chama Ato dos Apóstolos, né? Agora eu já esqueci o nome. Os Embaixadores. E é muito bom. Então, link para baixar o livro, olha que legal. O Romeu colocou aí fixado. Acabei de fixar aqui. Isso mesmo, isso mesmo. E é legal porque essas lives nos inspiram a realmente pegar da fonte lá e ler. Então esse é o momento que a gente vai fazer um breve resumo do capítulo 45, te inspirando para que você busque na fonte e leia de fato o livro todinho desde o início, porque é um sucesso. Então vamos para o 45. Eu acho que foi ontem, né, que a gente falou sobre Daniel na Cova dos Leões. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a influência que esse testemunho de Daniel na Cova dos Leões teve sobre Ciro, né? Mais de um século antes do nascimento de Ciro, já estava profetizado que ele conquistaria a Babilônia de surpresa e que ele prepararia de fato o caminho, né, para a libertação do povo lá de Israel, que estava em escravidão já fazia um bom tempo. E aí, com esses acontecimentos, né, o que aconteceu? Eles entraram de surpresa, nós conhecemos a história, na capital de Babilônia, desviaram ali o curso do rio e dominaram tudo. E com esses acontecimentos, os judeus eles tiveram grandes evidências de que a profecia de Isaías tinha se cumprido, né, literalmente, porque já estava profetizado que isso de fato aconteceria. E qual que era o tempo, né, que isso iria acontecer? O tempo para a restauração de Israel, as profecias de Jeremias apontavam de forma muito clara o tempo. Lá diz, né, em Jeremias: quando se completarem uns 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades. Né? E o pessoal, eles estudavam essas profecias, mas Daniel, em específico, ele estudava muito, né, Erika, as profecias do profeta Jeremias, do profeta Isaías. E teve um dia que ele estava lá estudando e dando uma atenção especial, né, para as promessas para o povo de Israel. E foram nesses momentos que ele teve várias visões. E ele teve aquelas visões lá sobre a questão dos reinados, né? A visão que a gente conhece da estátua, as outras visões dos reinos. Mas Daniel, ele teve essas visões e no início ele ficou um pouco atordoado. Ele ficou assim ansioso, porque ele não entendeu tudo, né? Deus, ele deu para ele, só que não foi uma interpretação total, profunda, sobre a explicação de tudo. E ele ficou muito atordoado, né, com relação a essas questões. E ele, muito confuso, ele tentou entender o quê? A relação entre os 70 anos do cativeiro e os 2.300 anos que se passariam antes da purificação do santuário. Isso, de maneira especial, deixava ele muito atordoado. E aí, diante desse tormento todo, ele orou muito a Deus e teve um dia que ele fez uma oração muito especial, específica pelo povo de Israel. Né? Ele estava lá orando, clamando, chorando, se derramando em lágrimas, pedindo para que Deus libertasse o povo, para que Deus auxiliasse, para que o povo voltasse de fato, né, para os caminhos corretos. E é interessante a humildade, né, de Daniel nessa oração. Eu acho lindo a humildade dele, porque mesmo ele sendo um homem fiel aos caminhos de Deus, ele sempre se comparava ao povo, né? Então ele se colocava como um pecador também, em atitude de humildade. Eu também sou um pecador, Senhor. Ele se comparava como o povo de fato que estava nos caminhos errados. E ele clamava fervorosamente por esse povo. E é aqui que eu tiro a primeira lição desse capítulo, Érica. Que eu estava aqui lendo e refletindo. E a primeira lição será que como Daniel, nós também temos nos derramado em lágrimas pelo povo, sabe? Eu tenho a minha família que não é cristã, e vocês que estão aqui na live, tenho certeza que tem alguém, talvez não seja a família, mas algum amigo, alguma pessoa que você ama,
que ainda não está nos caminhos de Deus. E o convite que Deus nos faz é para que a gente ore fervorosamente por essas pessoas. Se derrame mesmo em lágrimas. Busque, persevere na oração, lutando pela vida dessas pessoas, né? Então, o convite de Deus é para que nós sejamos mais fervorosos nas nossas orações, porque Deus se comunica com a gente através das orações também. Eu já tive, Érica, momentos em que eu estava orando, assim, e que eu senti de maneira bem clara Deus falando comigo, sabe? Deus falando ao meu coração, Sim. de alguma coisa assim, porque eu permiti que aquilo acontecesse. Foi uma oração profunda, foi uma oração sincera, e eu tive tempo de qualidade na oração, sabe? Eu passei tempo assim de qualidade. Nesse momento, Deus fala com a gente. E foi isso que aconteceu com Daniel. Nesse dia que ele estava orando, o anjo Gabriel, o próprio anjo Gabriel, chegou para ele para acalmar o coração dele, falou com ele e descreveu em detalhes as 70 semanas, a profecia das 70 semanas, que deveriam começar a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Então o anjo Gabriel veio para Daniel, acalmou o coração dele, explicou para ele essa parte da profecia, né? E ele teve ali um pouco de paz. E Deus usou o livramento de Daniel na cova dos leões, que a gente falou ontem, para criar uma impressão positiva na mente de Ciro, né? Porque Ciro ele dominou lá a Babilônia, e Deus usou esse episódio de maneira específica para já ir o quê? É como se fosse uma base ali para o coração de Ciro, para que ele pudesse aceitar cumprir o chamado que Deus já tinha profetizado para ele um século antes dele nascer. E Então, como uma coisa puxa a outra, né? Como uma coisa leva a outra. sim, isso é muito interessante. As nobres qualidades do homem de Deus como líder, né? As habilidades dele, sem igual, levou o rei persa a ter grande respeito por Daniel e a honrar as suas decisões. E Deus então levou Ciro a entender as profecias escritas a seu respeito e a libertar o povo de Deus. E essa é a segunda lição que eu tirei desse capítulo. O testemunho de Daniel foi primordial para que Deus pudesse cumprir as profecias dos reinos, sabe? O testemunho dele preparou o coração do rei Ciro. Foi o testemunho dele que deu a base para Nabucodonosor, também lá o rei da Babilônia. Tantas coisas, né, que aconteceram que a gente percebe o quanto que uma pessoa é capaz de ser uma inspiração para toda uma nação, né? E a reflexão que fica é, será que nós temos sido essa pessoa como Daniel, essa inspiração poderosa, sabe? Essa pessoa assim que testemunha de Jesus e a partir do nosso exemplo outras pessoas nos respeitam, pessoas de cargos altos ou pessoas que têm mente secular, né? Essa fica a reflexão pra gente e a busca também para ser como Daniel nos dias de hoje. Eu acredito verdadeiramente, pessoal, eu acredito que nos últimos dias jovens como nós seremos reconhecidos, assim, em grandes escala, sabe? Eu fico imaginando uma live como essa, tendo, sei lá, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, nos dias em que o Espírito Santo for derramado sobre a nossa vida. Nós teremos testemunhas poderosas e milhões de pessoas ouvirão falar da gente, ouvirão falar do nome de Jesus através da sua vida, porque nós seremos como Daniel, né? A Bíblia diz que nós devemos orar com tanto fervor, com tanta fé, a ponto de acreditar que aquilo é real antes mesmo de acontecer. Então eu te convido hoje a acreditar verdadeiramente no derramamento do Espírito Santo. Eu te convido a você pegando, espalhando a mensagem de Deus para milhões de pessoas que vai acontecer. Isso pode começar a acontecer hoje na sua vida, se você permitir, né? Então, tudo isso criou, né, Érica, a base para que Ciro ele libertasse o povo, né? A partir de tudo isso, então, ele ficou conhecendo, né, Ciro ficou conhecendo as profecias que apontavam para ele, né? Porque tinham profecias específicas que ele libertaria o povo, e o coração dele ficou profundamente comovido com as profecias que falavam dele, que ele então permitiu que o povo fosse liberado e voltasse para a sua terra e o templo, né, de Jerusalém fosse reconstruído. E mais que isso, uma parte que eu acho interessante, ele não só permitiu que o pessoal fosse embora, mas ele também disse que ia pagar tudo. Olha que legal, gente.
podem ir reconstruir o templo de vocês e eu vou pagar tudo, tudo será pago pela tesouraria do rei. Que maravilha. Então o pessoal voltou. Mais ou menos 50 mil pessoas aproximadamente voltaram para Jerusalém, 50 mil judeus, né? Não foi todo mundo que aceitou essa oportunidade, mas bastante gente aceitou e foram mais ou menos uns 50 mil. Então o pessoal estava lá reconstruindo o templo e tal. Agora a gente vai para o finalzinho aqui do nosso capítulo. E teve um dia específico que eles foram colocar uma pedra muito especial, que era a pedra angular, né? E eles foram colocar essa pedra em específico lá no templo. A gente pode falar em outro momento específico sobre essa pedra, mas é legal que tem vários versos da Bíblia que fazem referência a Jesus como sendo a pedra angular da nossa vida, né? Mas resumindo, a pedra angular é aquela pedra essencial, aquela pedra assim que faz com que a construção ali fique em pé, que é a pedra angular. E no dia que estava sendo colocado essa pedra lá no templo, tinha uma multidão, né, reunida para ver aquela cena. Era como se fosse um show. E muita gente estava ali feliz, alegre, né, gritando de alegria. Imagina aquela cena, o pessoal, né, super alegre com aquela situação. E o pessoal estava gritando e tal. Mas aí, no meio daquela alegria, surgem uns burburinhos, um pessoal cochichando. E o que era aquilo? E aí, do nada, no meio da alegria, começou um choro. Um choro. Aí o pessoal olhava pro lado assim, não entendia o que estava acontecendo. E quem é que estava chorando? Pessoal, o povo. Lembra do pessoal. Não, lembra não. Os velhinhos, aqueles que viram a glória do primeiro templo. Eles que estavam vivos ainda, que estavam lá presenciando a reconstrução do segundo templo, eles estavam chorando. Começaram a chorar. E aí começou, assim, gritos de alegria misturado com gritos de choro, e você já não mais entendia o que estava acontecendo. E eles estavam chorando. Por que eles estavam chorando? O coração deles não estava cheio de gratidão. Estava cheio de tristeza, de pesar. Eles estavam ali se pensando, né? Aquelas frases. Começou o se. Ah, se a minha geração tivesse cumprido os propósitos de Deus, isso não precisaria estar acontecendo. Ah, mas esse templo talvez não seja mais bonito que o outro. Começou um orgulho no coração deles de ver o segundo templo e perceber que na cabeça deles não era mais bonito que o primeiro, né? E eles começaram com aquela ingratidão, com aquela coisa. E é aqui que entra também a terceira lição que eu peguei desse capítulo aqui, né? O pessoal, eles tinham todos os motivos. Todo mundo ali tinha todos os motivos para ter o coração cheio de alegria, cheio de gratidão. As profecias se cumpriram. Ciro libertou de maneira, assim, sobrenatural mesmo, com a interferência divina. O pessoal pagou tudo. O pessoal foi para sua terra, reconstruiu. Eles tinham todos os motivos para eles estarem felizes, alegres, com o coração grato, né? Mas mesmo assim teve um povo específico que espalhou a discórdia. E eles começaram a espalhar a discórdia mesmo e influenciaram muitos daqueles que estavam felizes. Influenciaram negativamente. E isso fez com que a construção do templo demorasse mais, né? Aquela insatisfação fez com que tudo demorasse mais. E esse momento específico me traz grandes, né, reflexões. E Deus, ele ficou profundamente triste com essa situação. Deus não se alegrou do choro deles. Eles não tinham motivos para ficar daquele jeito. Porque o que Deus valoriza, de fato, numa igreja, num templo, não é a beleza, não é, sabe? É o quê? É o coração das pessoas. Nós sabemos disso. A igreja, ela pode ser a igreja mais pobre de toda essa terra, em questões, assim, de construção. Mas se aquele povo ali for verdadeiramente convertido, é isso que importa para Deus, né? É isso que importa. E aí me veio grandes reflexões. Em qual sentido? Primeiro, quantas vezes nós temos todos os motivos para se alegrar, para ter o coração grato, e aí a gente começa na nossa cabeça aqueles pensamentos: ah, mas e se eu não tivesse feito aquilo? E se não sei o quê? Mas, nossa, será que eu tô no caminho certo? Mas e se não sei... Sabe aqueles pensamentos do passado que só atrasam a nossa vida? Então, com essa história a gente aprende que Deus nos ensina a ser gratos pelo agora. E se Ele está te dando uma nova chance de recomeço na sua vida, não importa o que aconteceu no passado. O povo de Israel teve a chance de recomeço e Deus pediu para que eles não olhassem para o passado. Olhe para agora, seja grato, não importa o que aconteceu.
Agora é o momento, né, de fazer diferente, de estar perto de mim. Então esse foi o meu primeiro insight, assim. E o segundo, né, eu olhei para essa situação e eu pensei na nossa igreja. Nós frequentamos aqui a igreja na Central de Brasília, que é uma igreja muito bonita, em questões assim do templo mesmo. É uma igreja que possui uma estrutura assim com muito potencial, uma igreja linda, né? E o meu desejo é que quando as pessoas escutem falar da nossa igreja, que em primeiro lugar venha à mente delas a santidade, a busca, né, pelo Espírito Santo do povo que ali frequenta. Que essa seja a nossa reputação, sabe? Um povo verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Que não seja a beleza do nosso templo, da Central de Brasília, que chame a atenção das pessoas. Que não seja isso, né, Érica? Mas que seja a conversão, a santidade, o Espírito Santo em nós. Da mesma forma como o povo estava cheio de orgulho, né, por lembrar do primeiro templo, da beleza e tudo, que nós possamos olhar para a nossa igreja e ver pessoas convertidas, que nós sejamos como Daniel, assim, espalhando testemunhos poderosos que possam influenciar outras pessoas. Esse é o convite de Deus para a gente nessa manhã, refletir na nossa espiritualidade, refletir na nossa visão de igreja e buscar cada vez mais o Espírito Santo na nossa vida. Resumindo, pessoal, esse foi o capítulo 45 e o meu desejo é que vocês possam ler este livro todinho. E se você não gosta muito de ler, não tem problema, porque ele também tem em áudio. Tem o www.Ellen White Audio e lá você encontra, não esse, mas os Profetas e Reis em áudio. Que esse daqui é como se fosse uma linguagem para os jovens. Lá tem o original em áudio para você escutar, caso você não goste muito de ler. O importante é que a gente esteja, né, conectado à palavra. É isso, pessoal. Capítulo muito forte, né? Inspirador também. Que a gente possa sempre dar esse testemunho, né? Principalmente na nossa igreja. Eu achei muito interessante esse final que você falou, que esteticamente nossa igreja é linda. Mas as pessoas que estão dentro, né? Elas que realmente importam. Então é isso. Vamos finalizar nossa live. Pode finalizar, Natália, com oração, se você quiser. Ok, vamos orar, pessoal. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por essa reflexão. Te agradecemos porque nós ainda temos a oportunidade de buscar a tua palavra sem nenhuma limitação aqui no nosso país. Muito obrigado porque hoje nasceu mais um dia, nós estamos com vida e nós oramos de maneira específica, Deus, para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida durante esse dia. Que a nossa vida seja cheia, Pai, de inspiração para as pessoas que estão ao nosso redor. Que pessoas da nossa família, os nossos amigos, possam ver Jesus Cristo em nós. Por favor, nos ensina, Deus, a renunciar às coisas que necessitam ser renunciadas. Nos ensina e produza no nosso coração o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio também. E que assim, juntos, nós possamos nos unir cada vez mais para aguardar a tua volta. Oramos também, Pai, para que o Senhor produza na nossa igreja, que o Senhor esteja presente com os nossos líderes e produza o amor no coração de cada um. Que o Senhor nos ajude para que a nossa igreja seja reconhecida pela comunhão que ela tem com o Senhor e não pela beleza que ela possui. Oramos pelas pessoas que estão assistindo essa live, pelas pessoas que virão a assistir em qualquer outro momento. Que o Senhor esteja presente na casa e na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa sexta-feira para todo mundo. Boa preparação para o sábado. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã na igreja. Amém. Valeu, pessoal. Obrigada aí pela presença. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, Érica. Obrigada.